Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, seu caderno e bora começar. Vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. De todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judeia, vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Vou colocar aqui com ordem, né? Prestai atenção às minhas palavras. Prestar atenção no que Pedroca vai dizer. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Visto não será ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos seguir aqui, então, umas promessas, ó. Do versículo 17 até o 21, pode marcar aí como promessa. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o matastes crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo-lhe os grilhões da morte, porque não era possível que ela se retivesse em seu poder. Pois dele disse Davi, aí temos também promessas. Eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Que linda a promessa, né, gente? Que linda esta promessa. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza. Do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que em um de seus descendentes seria colocado o seu trono. Eita, que tá balangando tudo aqui, peraí. Tremendo aqui. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz: Ó Senhor, disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram Pedro e os demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui, versículo 38. A primeira parte temos uma ordem seguida de promessa. Então, vamos lá. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda, com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Os que recebem a sua palavra foram batizados. E naquele dia, elevou-se a mais ou menos 3.000 números de adeptos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Olha só a comunidade, né? Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. E aqui terminamos, então, o capítulo 2, né? Atos dos Apóstolos. Muito bom. Então, aqui temos a vinda, né, do Espírito Santo, como que foi essa chegada do Espírito Santo, e o discurso de Pedro, né? O primeiro discurso ali de Pedro. E como que estavam todos juntos reunidos na primeira comunidade.
Então, vamos pensar que naqueles tempos estávamos lá, a gente faz a nossa meditação, né? Vamos pensar que estávamos lá no cenáculo e que estávamos lá junto na descida de Pentecostes. Toda vez que a gente lê, a gente faz a nossa meditação. Meditação com a palavra. Então, você vai imaginar que você estava lá neste lugar e que você sentiu soprar um vento impetuoso e que você viu as línguas de fogo pairando sobre a cabeça e que você, né? Então, a gente medita. Meditação com a palavra de Deus. Tudo que a gente tá lendo aqui, a gente vai imaginando como se a gente estivesse naquela cena, passando por tudo isso aqui. Então, vou fazer aqui a minha leitura de novo, fazer as minhas marcações. Você faz aí também suas marcações. Deixa aí anotado a mensagem, o que Deus falou com você e que ação você pode fazer também, né, diante disso aqui. Então, tá bom? Vamos lá. Compartilhe, deixa aí nos comentários alguma mensagem e até o próximo.